Olá pessoal, comentando este livro aqui, Bento XVI, A Infância de Jesus, Joseph Ratzinger. Então ele vai comentar sobre a infância de Jesus com base nos textos dos 4 evangelhos canônicos e ele vai basicamente confirmar a historicidade de todos os relatos ali. Então, com relação ao censo de Quirino, né, a gente sabe que o censo de Quirino, houve de fato um censo realizado sobre o governador Quirino, só que ele, pelas contas que a gente tem, aconteceu no ano 6 depois de Cristo. E Jesus nasceu na época do Herodes, não é isso? E o Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então, nessa época, 4 antes de Cristo, Jesus já tinha nascido. Então, 4 antes de Cristo para 6 depois de Cristo tem um intervalo aí de 10 anos. Então, tem uma diferença aí de 10 anos. Segundo ele diz o seguinte: não foi erro do evangelista, não. Porque a gente sabe, há indícios de que Quirino, por encargo do imperador, já atuava por volta do ano 9 a.C. Então, Quirino teria 2 governos. Um ali por volta de 9 a.C., e que durou até a morte de Herodes, e o segundo, 6 depois de Cristo. Só que isso não resolve totalmente essa situação, porque a gente só tem o censo dos 6, a gente não tem o censo em 4 a.C., né? Desse modo, revelam-se convincentes as indicações de diversos estudiosos, por exemplo, de Alois Stoger, segundo os quais o recenseamento nas circunstâncias de então se desenrolava lentamente, estendendo-se por alguns anos. Então ele sugere que esse censo pode ter começado lá no 4 a.C., se arrastou por 10 anos, só foi concluir no 6 depois de Cristo. E aí é que consta esse registro. Tá? Ou seja, é uma tentativa de tentar salvar a historicidade do texto do Evangelho de Lucas, né? Outra questão do nascimento de Jesus, né? Se diz lá que Jesus nasceu numa manjedoura, Lucas 2,7. Agora, Justino e Orígenes, eles falam de uma tradição segundo a qual o lugar de nascimento de Jesus teria sido uma gruta. O fato de Roma, depois da expulsão dos judeus da Terra Santa, no século II, ter transformado a gruta num lugar de culto a Tammuz, Adonis, pretendendo desse modo, evidentemente, suprimir a memória cultual dos cristãos, configura a antiguidade de tal lugar de culto, do nascimento de Jesus. E mostra também a importância como era avaliado pelos romanos. Muitas vezes as tradições locais são uma fonte mais atendível do que as informações escritas. Pode-se, portanto, reconhecer uma medida notável de credibilidade na tradição do local de Belém, a qual está ligada à própria Basílica da Natividade. Então ele diz que tinha jeito de gruta, tal como a Basílica na Natividade, o local é, de fato, uma gruta. Então, esse relato de Justino e Orígenes, como tendo nascido numa gruta, não está no texto bíblico, né? Mas confere ali com o relato bíblico, porque o local onde ficavam os animais eram grutas, realmente. Tá? Aí fala assim, como se disse, a manjedoura faz pensar nos animais que encontram nela o seu alimento. Aqui o evangelho não se fala de animais, mas a meditação guiada pela fé, lendo o Antigo e o Novo Testamento, não tardou em preencher essa lacuna, reportando-se a Isaías 1,3. O boi conhece o seu dono e o jumento, a manjedoura do seu senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer o meu povo, que não pode entender. Então aqui parecia uma referência à manjedoura de Jesus, Isaías 1,3. E ali criou-se então a tese de que haveriam animais. Todo presépio a gente vê animal, né? No texto de Lucas, não tem nenhum animal ali. A princípio, a manjedoura está vazia. Ela não tem nenhum animal. Mas as pessoas fizeram essa associação e começaram a colocar animais no presépio. Tá? Então, ele explica de onde pode ter vindo isso. Ou seja, isso é uma associação. Isso realmente não está no texto dos evangelhos. Essa questão dos animais. Tá?
Vamos em frente aqui na página 82. Ele vai falar dos magos. Os magos, ele vai explicar a história de reis magos, que também não está no texto bíblico. Não está no texto bíblico, que são reis magos. Isso é uma coisa que foi sendo colocada ao longo do tempo. Nós já vimos que, como a tradição da igreja leu com toda a naturalidade a narrativa de Natal, tendo por horizonte de fundo Isaías 1:3. E desse modo, o boi e o jumento chegaram ao presépio, certo? Que a gente acabou de ver. Assim também leu a narrativa dos magos à luz do Salmo 72:10 e de Isaías 60. E assim os sábios viraram reis. Entende? Pegaram passagens do Antigo Testamento e ali fizeram uma associação. Opa, esses magos são reis. Mas não está nos evangelhos que os magos são reis. Tá? A estrela de Belém, o que podemos dizer disso tudo? Ele diz assim: a grande conjunção de Júpiter e Saturno no seu signo zodiacal de Peixes, no ano 7 a.C., parece ser um fato confirmado. 7, 6 a.C. Ela podia orientar os astrônomos no ambiente cultural babilônio-persa para o país de Judá, para um rei dos judeus. Saber detalhadamente como esses homens chegaram à certeza que os fez partir e os levou finalmente a Jerusalém e a Belém é uma questão que temos de deixar em aberto. Então ele defende a estrela de Belém. Agora, a questão é que se é uma conjunção de planetas, uma conjunção de Júpiter com Saturno, que é vista a olho nu, não temos luneta naquela época, tá? Vista a olho nu. Isso poderia ser percebido por astrônomos somente, né? Astrólogos. Na época, astrólogo é a mesma coisa. Então, será que isso orientaria pessoas até a Judéia? Aqui eu tenho... creio que não. O máximo que ele poderia dizer é o seguinte: tem uma conjunção e isso significa um evento importante, só isso. Agora, isso orientar as pessoas até descobrir o local em que Jesus nasceu, como é que ele faria isso? Eu não sei. Isso não resolve a questão da estrela, não resolve, não entendo que não resolve, tá? Aí vem um depoimento aqui do Gregório Nazianzeno. Ele diz que no próprio momento que os magos se prostram diante de Jesus, teria chegado o fim da astrologia, porque a partir de então as estrelas teriam girado na órbita estabelecida por Cristo. A órbita das estrelas mudou depois que nasceu Jesus. Gregório Nazianzeno. No mundo antigo, os corpos celestes eram considerados como forças divinas, ok, que decidiam o destino dos homens. Os planetas têm nomes de divindades, certo? Segundo a opinião de outrora, aqueles dominavam de alguma forma o mundo e o homem devia procurar pôr-se de acordo com tais forças. A fé no único Deus, testemunhado pela Bíblia, bem cedo, realizou aqui uma desmistificação, quando a narrativa da criação, com magnífica simplicidade, designa o Sol e a Lua, as grandes divindades do mundo, luzeiros, que Deus também mantém suspensos, juntamente com toda a série de estrelas no firmamento celeste. Gênesis 1, 16, 7. Eu sinceramente eu não entendi aqui. Você está querendo dizer que as estrelas mudaram de órbita mesmo? Eu não entendi. Não entendi porque colocou aqui esse comentário do Gregório Nazianzeno. Que o Gregório Nazianzeno acreditasse nisso está perfeitamente factível, não é nenhum absurdo. Não só ele, como vários outros podem acreditar nessa influência das estrelas sobre as pessoas, né? Agora, fim da astrologia, não. A astrologia não acabou na época de Jesus. Bom, não sei. Não entendi o porquê dessa passagem aqui, tá? Outra passagem interessante está em 98, quando fala de Jesus será chamado Nazareu, né? Nazareno, né? Não tem essa passagem? Tem essa passagem que ela não aparece supostamente em lugar nenhum da Bíblia, né? Quando fala que Jesus será chamado Nazareno.
Aí ele diz assim, olha, existe uma tendência, talvez esteja se referindo ao nome Nazareu. A palavra Nezer está em Isaías 11:1. Brotará um rebento, Nezer, do tronco de Jessé. Tá? Então, quando se fala em que Jesus será chamado Nazareno, cumprimento a profecia, essa profecia de 11:1, que é o rebento de Nezer. Não é que ele fez voto nazireu, não, isso é outra coisa. Voto nazireu é outra coisa. Seria referência a essa passagem, Isaías 11:1. Então ele está identificando aí qual seria a passagem relacionada. Aí com relação a esses fatos de historicidade, né, que são colocados, né, ele diz assim, no final deste longo capítulo, levanta-se a questão, como se deve entender tudo isso? Trata-se verdadeiramente de história que aconteceu? Os relatos do nascimento de Jesus? Ou é apenas uma meditação teológica? A esse respeito, Jean Danielot observa com razão. Ao contrário da narrativa da Anunciação, a adoração dos magos não toca nenhum aspecto essencial da fé. Estrela de Belém, etc. Poderia ser uma criação de Mateus, inspirada por uma ideia teológica. Em tal caso, nada cairia por terra. Então, se a estrela de Belém não existiu, e aquele relato todo ali dos magos foi uma construção, não muda nada. Em termos de doutrina, não muda nada. Tá? Mas o próprio Danielot chegou à convicção de que eram fatos históricos. Né? Pura e simplesmente posso dizer, esta também é minha opinião, minha convicção. Esta é minha convicção. Entretanto, na avaliação da historicidade, é preciso constatar que ao longo dos últimos 50 anos se verificou uma mudança de opinião, que não se baseia em novos conhecimentos históricos, mas numa atitude diversa frente à Sagrada Escritura. Gerhard Delling, em 1942, considerava a historicidade da narrativa dos magos garantida por meio de pesquisa histórica. Isso em 1942. E agora, 50 anos depois? Agora, exegetas de clara orientação eclesial, ou seja, gente dentro da Igreja Católica com alto prestígio, tá? Como Ernst Nellesen ou Rudolf Pesch, são contrários à historicidade, ou pelo menos deixam em aberto até a questão. Então a questão dos magos, Estrela de Belém, o Rudolf Pesch vai dizer que aquilo não é literal, aquilo não foi história. E aqui o Ratzinger está dizendo que é preciso constatar que nos últimos 50 anos se verificou uma mudança de opinião. Ou seja, pode-se dizer que essa já é o pensamento dentro da Igreja Católica, que não há historicidade. O Ratzinger, ele ainda defende historicidade. Mas esse parágrafo aqui dá a entender que ele é minoritário na história, na Igreja Católica. Fora da Igreja Católica, fora da Igreja, vamos falar até dos cristãos, historiadores que não são cristãos, né? Aí ninguém discute, aí todo mundo diz que toda a narrativa de infância de Jesus ali não tem nada de histórico. Mas aqui já está colocando um posicionamento de estudiosos, Rudolf Pesch, Ernst Nellesen, estudiosos considerados dentro da Igreja Católica, que já acha que aquilo não é, ou seja, os magos, a Estrela de Belém, esses dois aí, pelo menos ele citou aqui, não seria histórico, tá? Aí ele fala aqui, os 2 capítulos da narrativa de infância de Mateus não são uma meditação expressa sobre formas de história. Pelo contrário, narram uma verdadeira história. Tá? Essa é a opinião do Joseph Ratzinger. Tá? Então são esses pontos que eu gostaria de destacar. Muito obrigado, então.